eu orando pela madrugada, eu chegando de uma obra, eu conversando com Deus, e a voz do Senhor soprou no meu ouvido assim para mim: meu filho, eu não sou mais prioridade do meu dos meus. Muitos fazem as coisas do seu jeito e não ouvem mais a minha voz, e eu não sou prioridade no meio deles. O culto que era para ter mais gente era o culto de doutrina e o culto de oração. Eu disse para o irmão Raoni, eu disse: olha só como o povo está com sede de buscar a Deus. Nós queremos vitória de Deus, queremos milagre de Deus, queremos ver a mão de Deus estendida, Deus cuidando da gente. Queremos ver sobrenatural nos acompanhando, mas quase ninguém mais quer ter uma vida de compromisso. Porque vida de compromisso, Deus começa tocando logo no seu emprego. Às vezes Deus começa tocando no seu financeiro. Às vezes Deus começa tocando naquilo que você mais é apegado. Para trazer você uma vida de experiência, Deus às vezes precisa tocar em algumas áreas da nossa vida para que verdadeiramente Deus se manifeste. E muitos me chamavam de louco e de doido. E alguns perguntando: como é que você consegue viver essa vida? Essa vida como se fosse sem valor. Mas não entendia, porque o povo está tão natural, andando tão apegado às coisas humanas, que não compreende mais as coisas de Deus. É como se fosse João Batista para os tempos de hoje atuais. E antes de eu trazer uma palavra da parte de Deus, feche os seus olhos. Eu vou adorar o nosso Deus com o hino. Essa noite Deus marcou um encontro comigo e com você. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, por ser Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e sempre quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Receba um abraço de Deus na sua alma. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E calabachara, aleluia. Eu estou sozinho,
de Números capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Eu orava a Deus perguntando acerca da palavra. Eu orava a Deus perguntando acerca da palavra, acerca do que trazer para a casa do Senhor, porque Deus, Ele conhece a todos que estão aqui. Ele conhece a cada um que passa por essas portas. Às vezes chega a pessoa rindo, mas por dentro, pastor, está necessitando de um abraço na alma pelo Espírito de Deus. E eu vinha conversando algo com o irmão Raul no carro, e ele falando que Deus estava incomodando ele, batendo numa tecla, e eu comecei a rir. E ele falou uma coisa que Deus falou comigo à tarde para trazer uma mensagem, um culto de oração, mas Deus conhece os que estão aqui, sabe a sua necessidade. Aqui foi quando Deus se apresenta para Moisés. Eu vou já começar a ler os versículos, a partir do capítulo 14 de Números, versículo do 1 até o versículo 2, versículo 1 e 2 só. Glorificado seja o nome do Senhor. A epígrafe diz assim: os israelitas querem voltar para o Egito. Diz assim a palavra do Senhor. Então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa palavra eu creio que alguns irmãos aqui já ouviram falar. Se o pastor puder ficar no instrumento, adorando ao Senhor. Glorificado, se você não puder também, fica à vontade, pastor, pode sentar. A palavra de Deus disse que quando Deus aqui se apresenta para falar com Moisés acerca do povo de Israel, um povo escolhido, um povo separado, um povo comprado, um povo da qual Deus escolheu, um povo da qual o Senhor, vendo a aflição deste povo que estava sofrendo na mão de Faraó, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, quando Deus se apresenta para Moisés, o homem da qual foi estudado, teve uma estrutura tremenda, teve uma estrutura ao redor dele assim para crescer, estava sendo preparado para substituir o Faraó. Era um homem que humanamente tinha toda uma preparação, mas aquela preparação que ele tinha não ia servir para aquilo que Deus queria, e Deus queria trazer Moisés para uma vida de experiência, de intimidade. A Bíblia diz que Deus se apresenta para Moisés no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: Moisés, chega mais para cá, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás pisando é terra santa. E a gente às vezes, amada, está na casa do Senhor. Eu disse para o irmão aqui: meu Deus, que privilégio nós estamos tendo numa sexta-feira à noite, poder estar na casa do Senhor. Em outras épocas eu não tinha esse privilégio. Na sexta-feira eu estava já farreando, já estava bebendo, me prostituindo, cantando em bandas do mundo, com cabelo grande, pintado de amarelo, cacheado, parecia uma mulher, famoso, cheio de dinheiro, carro importado. Eu não tinha esse privilégio de adorar a Deus. Eu subia num palco, cantava, interpretava música, mas não adorava o Santo dos Santos. E Deus se apresenta para Moisés, irmãos, e diz assim: Moisés, chega mais para cá, a terra que tu estás pisando é terra santa, tira a sandália dos teus pés, eu quero falar contigo. Nós às vezes, irmão, temos um privilégio muito grande de estar na casa do Senhor, mas não aproveitamos a fundo o privilégio que Deus nos dá. Sabemos que Deus é grande, que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele provê. Mas quando Deus quer convidar você para uma vida de intimidade, Ele vai tocar em algumas áreas da tua vida. O irmão perguntando para mim hoje lá no hotel, perguntou assim para mim, disse: pastor Fabinho,